Bom dia. Bom, na verdade, ontem a gente fez uma apresentação aqui para os alunos e hoje tinham me falado que seria para os professores. E eu imagino que nem todos aqui sejam professores do conservatório. Todos são? Todos aqui? Ah, que maravilha. Como? Bom, imagino que tem algumas pessoas que tenham se inscrito via Balaio de Cerrado, que eram... a palestra era aberta. Esqueci o nome do nosso amigo de São Paulo, que é produtor de musicais. Ah, sim. Bom, bem-vindos todos, de qualquer forma. É um prazer estar aqui no conservatório, entre os 12 conservatórios de Minas, o de Montes Claros e de Pouso Alegre, que eu conheço, que são instituições de referência, né? Mas o de Uberlândia, eu sempre ouvi falar que é o maior deles, é o mais conceituado. Eu não conhecia ainda esse conservatório. É impressionante movimentar quase 5.000 alunos e ter várias atividades. Bom, eu vou falar aqui um pouco, a partir da minha experiência, eu quero falar um pouco sobre gestão de carreira musical, a partir de uma experiência prática. Eu sou autodidata, eu entrei na música a partir da literatura, na verdade, compondo e tocando, e assim foi aperfeiçoando o meu trabalho, e acabei estudando um pouco o funcionamento da indústria fonográfica, a história da indústria fonográfica no Brasil, e a partir da minha experiência, do lançamento especificamente de um trabalho, do meu último trabalho, eu vou dar alguns exemplos e fazer alguns paralelos, tentando vislumbrar o que vai ser esse mercado daqui para frente. Ontem, entre os alunos, tinham alguns poucos que já começaram a pensar numa carreira musical para além da universidade, que é muito difícil você conseguir visualizar uma carreira enquanto você está como estudante. Mas imagine que aqui entre os professores, muitos já têm uma carreira, já tenham gravado algum disco, já tenham um trabalho musical que se apresente. Muitos devem ser músicos que estão no mercado também e vão entender, e a gente pode trocar uma bola também, bater uma bola sobre esse desenvolvimento do processo, como que você grava um disco, como que você distribui, como que você veicula a sua música hoje. Então, eu queria falar um pouco sobre a indústria fonográfica, da forma como a gente entende ela hoje. Eu queria começar pensando nesse ciclo que começa da criação, né, que é o impulso inicial, processo criativo, aquele momento em que acende uma luz e você vai começar a pensar numa melodia, numa letra, numa ideia de arranjo, numa interpretação para uma determinada música, até o momento em que essa música chega na outra ponta, que é o público, né? Ou seja, ela passa por um caminho todo que alguns chamam de cadeia produtiva, de ciclo da música, que é o processo de você criar, você gravar, você arranjar, gravar, produzir, distribuir, veicular e fazer essa música circular. Agora, uma pergunta que eu acho que é fundamental hoje. Para que você vai gravar um disco hoje em dia? Não só o disco como suporte físico, mas qual o sentido de se gravar um disco hoje? Você produzir mais um trabalho. Por que você vai produzir uma coleção de canções ou de músicas, que seja instrumental ou que seja música com letra, num mundo que está saturado de produção de todos os lados, de todo tipo de produção? No mundo inteiro estão produzindo discos todos os dias, centenas de títulos são lançados. Por que a gente vai lançar um novo disco? Qual que é a motivação? Quer dizer, para além da expressão artística, da satisfação do ego, da realização de um sonho, do que seja, qual que é o sentido de se lançar um produto artístico hoje no mercado?
Como? Divulgar o trabalho. Mas para que divulgar o trabalho? Tem tantos trabalhos sendo divulgados? Diferencial. Há um diferencial. Diferencial. Qual que é o diferencial? Tem que fazer algo que não já tem, porque tem muita coisa que é repetida. Então tem que ter algo que o público interessa. Tem que ter alguma singularidade, alguma coisa que a pessoa fale, isso daqui é diferente, isso daqui eu não ouvi antes, ou isso daqui é uma releitura de toda a tradição musical e aponta para algo novo. Alguém tem mais alguma dica, assim, por que você vai lançar um disco? Porque assim, se você não sabe por que você vai lançar, é melhor você nem lançar. Se você acha que você vai lançar alguma coisa porque é para satisfazer alguma coisa pessoal, talvez seja melhor você fazer uma terapia. Porque você tem que ter certeza que está lançando um trabalho que vai fazer diferença. Que seja realmente singular, que seja inédito, que seja uma evolução da linguagem dentro daquilo que você se propôs. Se propôs a fazer jazz, então você tem que ouvir, você tem que dialogar com essa tradição e propor algo para além. Alguém ali... Ficar na história, né? Ficar na história. Marcar o seu momento, o seu período como alguma coisa que vai ser... Eu acho que essa é a primeira questão que surge hoje quando a gente vai produzir qualquer trabalho artístico. Quer dizer, você tem alguma coisa para dizer realmente que é importante para as outras pessoas, que as pessoas vão se identificar? Porque se nem você acredita que você está apresentando alguma coisa diferente, é muito difícil que você convença outras pessoas de que aquilo realmente é importante. Eu já vi muitos trabalhos que as pessoas fazem e nem elas têm certeza de que aquilo realmente seja relevante. Se não é relevante nem para você, como que você vai fazer com que aquilo seja relevante para os outros, sendo que a gente tem uma imensa oferta no mercado todos os dias? E aí eu estou falando tanto do ponto de vista do seu ouvinte, quanto do ponto de vista de quem vai divulgar esse trabalho. Os jornalistas que vão ler esse trabalho para divulgar, as pessoas da área de comunicação, as pessoas da área de imprensa. Quer dizer, não que o produto seja só marketing, mas ele tem que ser alguma coisa que as pessoas vão dizer: eu preciso ouvir isso, eu preciso escutar isso. Isso daqui vai ser importante para mim. A gente tem tanta música. Vamos voltar um pouco aqui na história da indústria fonográfica. Eu queria só passar um pouco para a gente entender como que começou esse processo. Armazenamento de música é um conceito muito recente na história da humanidade. Até 88, 89, quando foi patenteado o fonógrafo por um sujeito chamado Thomas Edison, que é o mesmo cara que inventou a lâmpada elétrica, a música só existia quando ela era executada. Você não armazenava música, você não tinha um invólucro, você não tinha um suporte para armazenar a música. Então, a partir de 1889, a gente tem um recurso para armazenar aquilo que só existia no momento que ela estava sendo executada. Dá para a gente ter a dimensão do que isso significa se a gente pensar que na história da humanidade, vamos considerar, os antropólogos hoje falam os arqueólogos falam de 100 mil anos de existência da espécie Homo sapiens. Durante 100 mil anos, a gente só ouvia música quando ela acontecia ao vivo. Certo? Se a gente for transformar 100 mil anos em um dia na vida de uma pessoa, a gente só começou a ouvir música no último segundo antes da meia-noite. Tem só 100 anos. Em 100 mil anos, tem só 100 anos que a gente começou a ouvir música armazenada. Dizem que Bach, na juventude, caminhou 2 dias para assistir um concerto. Se ele perdesse aquele concerto, ele não ia ter mais oportunidade de ouvir. Não tinha como gravar. E aí a gente se habituou a isso de uma tal forma, nesses últimos 100 anos, que se tornou uma atividade banal.
A música hoje não é mais um momento de celebração. Durante toda a história da humanidade, a música foi um momento de celebração. Um momento que você ia para... Você estava diante dos músicos, aguardando a execução daquela peça, a apresentação daqueles cantores, ou você participava de um ritual musical nas tribos, desde o início dos tempos. Era uma forma de tentar organizar o caos, de tentar entender o mundo. Organizar os sons é uma forma de organizar o caos, de reduzir o medo do desconhecido. As primeiras tribos se reuniam para cantar, organizar os sons. Organização dos sons é uma forma de reconhecimento, de identidade e de reduzir o medo do desconhecido. Organizar o caos do cosmos todo em torno deles, todos os perigos que estão ali em volta. O ruído, ele está associado ao desconhecido, aquilo que dá medo, aquilo que oferece uma ameaça. Organizar os sons no tempo, organizar as vozes, cantar junto, é uma forma de tentar organizar o mundo, organizar a mente. E as pessoas iam para os concertos para ouvir a música, e hoje a música se tornou tão banal nesses últimos 100 anos que a gente tem acesso a toda a história da música, a tudo que foi produzido na história da humanidade, a um clique. Claro que isso tem um efeito que a gente ainda não se deu conta dele, porque vocês sabem que eu não preciso falar que a música é uma sucessão de sons no tempo e que são frequências. O nosso corpo emite frequências. A frequência da música, ela vai atingir o nosso corpo de uma determinada forma. A forma como a gente ouve música hoje, ela tem uma interferência, interage com algumas frequências corporais. Tem hoje uns estudos de neurolinguística que estudam essas interferências das frequências corporais com o impacto dessas frequências que estão sendo bombardeadas hoje. Tem uma frequência, por exemplo, que é a frequência alfa. Vocês devem conhecer essa teoria da frequência alfa. É uma frequência que o corpo emite que está entre 12 e 15 Hz, que é exatamente o limiar do que a gente consegue perceber entre percussão e melodia. Abaixo de 12 Hz, a gente entende como percussão. Acima, a gente começa a entender como melodia, mas na verdade faz parte da mesma... É a mesma lógica, é uma questão só de aumento ou diminuição de frequência, né? A nota mais baixa que a gente ouve é 20 Hz, né? 20 Hz são 20 picos, 20 pulsos por segundo, né? Abaixo de 20 Hz a gente não consegue ouvir, mas a gente sente, a gente percebe. E há hoje estudos que dizem que essa frequência alfa é que nos dá a dimensão da passagem de tempo. A gente só percebe a passagem de tempo porque a gente emite, o nosso corpo emite uma frequência. Sabe qual que é o estado alfa? É quando você está entre o sono e a vigília. Quando você não está totalmente dormindo, mas você está consciente. Essa frequência nos dá a dimensão de passagem do tempo. E é fundamental para a gente perceber a música, para a gente entender a música. Só que a música que a gente ouve hoje, ela não tem todas as frequências do momento que ela foi executada. Num show ao vivo, a gente tem a tendência, dependendo dos equipamentos que estão sendo usados, a gente tem a tendência a ouvir todas as frequências que são emitidas, todos os harmônicos. Quando a gente ouve a música num aparelho, numa caixa ou no fone, essas frequências, muitas delas são cortadas. Vocês sabem que o MP3 corta várias frequências, a rádio corta ainda mais, né? E com o corte dessas frequências, a gente deixa de ouvir muita coisa. Por exemplo, essa onda mais grave que
tem capacidade de ouvir, não necessariamente a gente ouve, mas a gente teria capacidade de ouvir, uma onda de 20 Hz precisa de 17 metros para se formar. É uma onda muito comprida. É tanto que os estúdios que fazem mixagem de cinema, as salas de mixagem são salas muito grandes, porque senão você não tem a formação dessa onda completa. E aí você não vai conseguir ouvir ela. Aqui nessa sala a gente não consegue ouvir uma onda de 20 Hz, porque ela não consegue se formar. Ela não chega nem à crista dela. Você precisa desses 20 metros. Tem até uma história curiosa sobre isso na formação da Escola Harmônica Mineira. Não sei se vocês sabem que o Milton, aqui em Três Pontas, ele ouvia bossa nova por ondas de rádio AM. E quando ele ouvia as gravações, a rádio achatava as frequências. Então, muitos dos harmônicos da bossa nova, daquelas dissonâncias, ele ouvia distorcido. E aí começou a tirar as músicas. Quando ele chegou em Belo Horizonte, ele começou a mostrar as músicas que ele tocava, do João Gilberto, Roberto Menescal e aquela turma. E aí falaram para ele, tá tudo errado. Ele tinha tirado os acordes invertidos, tinha feito umas inversões nos acordes dissonantes. Só que dizem que o Nivaldo Ornelas virou para ele e falou, tá errado, mas tá lindo. Pode continuar nessa onda. E aí daí ele começa a compor as músicas dele e dizem que daí surge a tradição harmônica mineira, que é uma tradição única dentro da música brasileira, que talvez tenha vindo de uma distorção do som que era veiculado na rádio naquele momento. Você sabe que a onda da AM são ondas curtas, né? Elas têm um alcance muito longo, elas conseguem ultrapassar barreiras, inclusive, passa por construções, por montanhas, ela consegue, inclusive, atravessar o oceano. Quando eu estive em Cabo Verde, eu soube que as pessoas ouviam música brasileira lá, porque eles conseguiam sintonizar rádio AM. Mas vamos voltar aqui na história. A primeira gravação que a gente tem no Brasil, a história da indústria fonográfica, é importante para a gente entender esse processo. Ela começa em 1900, 1901. A Casa Edison traz um fonógrafo e começa a gravar os primeiros intérpretes, os primeiros cantores em 1900 e 1901. Uma das primeiras gravações que a gente tem registrado aqui no Brasil é do Baiano, da Casa Edison. São gravações históricas, gravações bem precárias, mas ali começa o processo de registro fonográfico. Ou seja, ali a gente começa esse processo de armazenar música em suporte, armazenar a música em um suporte físico. Ali começa também, poucos anos depois, o rádio. Durante esse processo todo, que vai de 1900 a 1917, quando é gravado o primeiro samba pelo telefone, a gente tem a configuração desse modelo de indústria fonográfica que a gente vai entender até o final do século passado, até 1990, 1995, esse modelo vai se estabelecer como um modelo hegemônico. Modelo hegemônico, ou seja, aquele modelo que vingou, que é a principal veia de gravação, de produção, de criação, de veiculação. Esse modelo vai determinar várias coisas na música. Por exemplo, a própria gravação pelo telefone, ela vai nos definir um pouco qual vai ser esse modelo a ser seguido. Vocês sabem que pelo telefone foi uma canção que era executada no quintal da tia Ciata, que é uma ex-escrava que tinha uma casa, um terreiro na Praça 11, no Rio de Janeiro. Muitos ali na Praça 11 tinham vindo de Canudos, eram refugiados de Canudos, da Guerra de Canudos, no interior da Bahia. E ali se reuniam aquelas pessoas que cantavam canções improvisadas. Pelo telefone é um improviso, que no quintal, no terreiro da tia Ciata,
não tinha início, não tinha fim. Ela começava, um puxava um verso, o outro respondia, e aí um outro criava um outro verso, e aí você tinha um refrão que era respondido por todo mundo, mas aquilo não tinha um formato que a gente entende como canção de 3, 4 minutos. Esse formato de 3, 4 minutos foi definido pela indústria, por causa do tamanho do tempo que cabia no acetato. Então, eles cortaram pelo telefone, que provavelmente pelos registros é uma gravação que tinha mais de 10 minutos, e ainda assim não tinha todos os versos que foram recolhidos. Eles pegaram um trecho ali de 3, 4 minutos, recortaram e fizeram um disco. Aquilo formata a ideia de canção que a gente tem hoje, de uma canção de 3 minutos e meio, 4 minutos, foi definido por um padrão fonográfico. E assim a indústria impôs um padrão fonográfico para o mercado. E isso moldou a nossa forma de perceber a canção. Mas vocês percebem que tem uma interferência da indústria, né? A partir dos anos 20, a indústria já começa a se estabelecer como um modelo hegemônico, sem concorrência. A gente tem alguns momentos que essa indústria começa a ser questionada e logo essas iniciativas são boicotadas. A Chiquinha Gonzaga, por exemplo, na década de 20, criou uma gravadora independente. Essas iniciativas todas, de alguma forma, foram boicotadas pela grande indústria. A grande indústria que eu quero dizer são as gravadoras que no início eram vinculadas a grandes empresas às vezes de eletrodomésticos, às vezes empresas automobilísticas que entravam na indústria fonográfica porque viam ali um veião, viam ali uma possibilidade de ampliar o seu negócio. A gente começou nos anos 10, 20 a fazer as primeiras gravações. Nos anos 30, 40, a gente já tinha uma indústria consolidada que determinava o modelo de consumo, o padrão de consumo da época. É tanto que até hoje a Carmen Miranda, que começa a gravar no final dos anos 20, ela chega no topo nos anos 30, ela proporcionalmente em relação à população brasileira, a porcentagem da população brasileira daquele período, ela é a maior vendedora de discos da história. Ela vendeu mais discos do que Ivete Sangalo proporcionalmente. É tanto que ela é alçada à indústria cinematográfica norte-americana e vira um ícone mundial. Mas vejam como que foi rápido esse processo de hegemonia da indústria. A gente saiu do praticamente zero até 1920 e antes de 1940 a gente já tinha uma indústria que pautava um artista no âmbito mundial. Foi muito rápido. E isso criou uma estrutura que um pensador alemão no século passado, início do século, na primeira metade do século XX, dois pensadores alemães, na verdade, da escola de Frankfurt, cunharam um termo chamado indústria cultural. O que significa isso? Indústria cultural é aquilo que é feito para gerar entretenimento. É aquilo que é feito para entreter. Adorno e Horkheimer, eles têm algumas questões específicas, a gente não vai entrar nisso completamente, mas hoje a gente vive um pouco, a gente entende melhor o que significa indústria cultural, aquela indústria que é feita para entreter. Se a gente for olhar para o cinema, por exemplo, qual que é o filme que está em todas as salas de cinema? Qual que é a música que toca em todos os lugares? Aquilo ali não é um fenômeno natural. Aquilo faz parte de uma estratégia da indústria cultural, a indústria do entretenimento. Aquilo tem um objetivo muito claro. Aí a gente vai falar um pouco disso, mas antes eu queria só
pontuar alguns momentos na história da indústria que eu acho que é importante para a gente pensar como que essas iniciativas surgiram e por que elas não vingaram nos momentos que elas surgiram. Eu falei lá da Chiquinha Gonzaga, que fundou, além de ter sido uma compositora fantástica, primeira mulher a se aventurar a compor, né, porque era uma atividade basicamente masculina. Chiquinha era uma precursora, uma guerreira, ela enfrentou toda a sociedade ali naquele momento, teve uma vida completamente conturbada por causa desses enfrentamentos também, mas quem compunha naquele momento, nos anos 20, eram homens. Quem ia para o palco eram homens. Mulheres, elas aprendiam a tocar piano para tocar nos encontros familiares, né, nas festas. A mulher que se colocava como artista era considerada prostituta. Isso até muito recentemente. Aqui em Minas, inclusive, isso foi muito forte. É tanto que a gente não tem uma tradição de cantoras em Minas até os anos 80. Pensa bem, o Clube da Esquina não tem nenhuma mulher compositora. As mulheres que participam do clube são a Elis e a Laide, que não são cantoras daqui. E entre os compositores não tem nenhuma mulher. Por que será? Mulher que canta é prostituta. Isso era muito forte. Ainda é muito forte. Agora, dentro dessa história da indústria fonográfica, tem um cara que eu acho fantástico nos anos 30. Ele andou pela região interior de São Paulo, um pouco pelo interior de Minas também, um sujeito chamado Cornélio Pires. Cornélio Pires, ele viajou pelo interior gravando as duplas caipiras nos anos 30, 40 e lançou esses discos de forma independente. É uma iniciativa fantástica que representa um pouco da resistência a esse modelo hegemônico da indústria. Essa música que ele gravava não tinha nenhum interesse comercial naquele momento. É curioso, inclusive, que semana passada a gente estava em Ouro Fino. Ouro Fino é uma cidade conhecida por uma canção, né? A canção do Ted Correia, que é Menino da Porteira. E isso movimenta a cidade ainda hoje. Uma cidade que é conhecida nacionalmente por causa de uma canção. Isso muito graças ao trabalho do Cornélio Pires, que gravava esses artistas no momento em que eles eram completamente ignorados pela indústria fonográfica. Naquele momento, a indústria fonográfica estava investindo, nos anos 40, no bolero. A música caipira não existia. E esse sujeito ia para o interior como fonógrafo e ia gravando esses caras, e é um registro histórico muito importante para a gente entender. Inclusive, o que a indústria vai fazer depois com isso? Porque a indústria vai capturar esse modelo da música caipira e vai transformar ela no que a gente conhece como sertanejo hoje. A passagem do sertanejo para a música caipira é um processo a passagem da música caipira para o sertanejo, que acontece ali nos anos 70, é um processo muito, muito curioso. Tem inclusive um filme do Nelson Pereira dos Santos, que se chama Nessa Longa Estrada da Vida, que é muito interessante, sobre Milionário José Rico, exatamente nos anos 70. Esse filme, inclusive, foi para a China e gerou uma comoção gigantesca lá, talvez porque representasse exatamente o momento que a China estava passando, da migração do campo para a cidade, os plantadores de arroz indo trabalhar na indústria, naquele momento que a China começou a virar uma potência, e eles se identificaram completamente com aquela música, tanto que Milionário José Rico foram para a China e fizeram shows em estádios lotados, e as pessoas iam com as letras das músicas traduzidas em chinês mandarim para cantar junto e acompanhar. Mas enfim, esses fenômenos todos da música é interessante a gente perceber, porque depois do Cornélio Pires, as iniciativas que surgiram em contraponto a esse modelo da indústria foram iniciativas isoladas. Algumas pequenas gravadoras, por exemplo, a Rosenblitz, uma gravadora em Pernambuco, que lançava frevo. Foi a primeira gravadora
a lançar os discos do Capiba, por exemplo. A Rosenblitz, ela acabou depois de uma inundação do Capibaribe, que inundou os estúdios dela e alagou e acabou com todo o acervo. No Rio, um sujeito chamado Antônio Adolfo, ele gravou um disco chamado Feito à Mão, que foi uma produção independente. Pois o Boca Livre também lançou um disco independente, nesse mesmo período. Mas todas essas iniciativas, de alguma forma, foram boicotadas pelo modelo industrial. E o que era esse modelo industrial? É um modelo que pensa a música como um produto que precisa ser vendido. E ali não importava muito, e cada vez passou a importar menos a qualidade, cada vez passou a importar menos as questões artísticas. O produto, se ele vendia bem, você começava a investir nele para ele dar retorno. Agora, como que é esse investimento nessa música? Qual é o tipo de investimento que a indústria fonográfica fazia? Alguém tem ideia do que é esse investimento que a música faz, que a indústria faz na música para ela tocar, para ela fazer sucesso? Jabá. O que é o jabá? O jabá é o que eles chamam lá fora de peiola. Peiola é verba publicitária, que é uma metáfora para o jabá, para aquela música tocar. Peiola é ilegal, jabá é crime, mas é uma prática que existiu na indústria desde sempre. Agora, é curioso, porque vocês sabem quando você liga o rádio e você passa, você movimenta o dial, e se ouve a mesma música em várias emissoras, as emissoras comerciais, em geral, elas têm uma lógica de top 40. Top 40 significa que são 40 músicas que tocam durante o dia todo. Uma rádio não comercial, uma rádio pública, por exemplo, toca em torno de 300 músicas por dia. Uma rádio comercial, ela toca 40. E sabe quanto que custa para você fazer uma música tocar durante um mês numa rádio comercial? Custa em torno de R$100.000. É o valor que se paga para que essa música toque. Isso, além de crime, impede que se veicule a diversidade da produção musical, né? Agora, a gente sabe que as rádios são concessões públicas, certo? Mesmo as rádios comerciais, elas são concessão pública. Isso significa o quê? Elas ocupam um espaço de frequência no ar. O espaço é um espaço físico mesmo. A gente tem a ideia de que a frequência... A gente não enxerga a frequência, então, por não enxergar, parece que ela não ocupa espaço. Ela ocupa um espaço. Mas o espaço não é de ninguém. Ou o espaço é de todos. Então, aquele espaço que ela ocupa ali não é dela. O espaço de frequência, a FM 88,1, ela ocupa essa frequência, essa faixa de frequência, e essa faixa de frequência que ela ocupa é uma concessão pública. Aquela faixa de frequência, pela legislação, ela pertence ao povo brasileiro. Por isso, a rádio, mesmo sendo comercial, ela tem a obrigação de veicular a diversidade da produção cultural do Brasil. Isso está na Constituição. A gente sabe que eles não cumprem isso. Quando eles estabelecem o top 40, eles estão descumprindo, então, um princípio constitucional. Mas, além disso, eu acredito que existe uma outra questão aí. Eu trabalho muito no interior com as comunidades e eu comecei a perceber algumas relações entre a produção agrícola e a produção cultural. Na verdade, para um agricultor, quando você pergunta qual que é a cultura dele, ele vai dizer, aqui a minha cultura é batata, feijão, abóbora. Cultura é o que ele produz,
que é cultivado. Cultura, por exemplo, não é o que ele colhe da natureza naturalmente, o que a gente chama de extrativismo. Cultura é o que ele planta e cultiva. Então, tem uns elementos aí de semelhança que eu acho muito interessantes, porque numa cultura agrícola, quanto maior a diversidade de produtos, maior a resistência às pragas. Quando você tem uma monocultura de soja, uma monocultura de arroz, uma monocultura, qualquer tipo de monocultura, ela está muito mais sujeita às pragas. Você vai precisar de defensivo químico, você vai precisar de agrotóxico. Na cultura, quando você tem uma monocultura, um só estilo de música tocando, quando você tem um só artista tocando em todos os canais, você pode ter certeza que tem defensivo químico, que tem agrotóxico. Qual que é o agrotóxico da cultura, da música? É o jabá. Você pode ter certeza, se uma música estiver tocando em vários lugares, que a tendência natural do ser humano é a diversidade. A gente começa a ouvir uma música, chega um momento que você não quer mais ouvir. E tem músicas que parecem que você pode até não gostar, mas você começa a cantar ela de tanto você ouvir. Você liga a televisão, você liga o rádio, você está andando na rua, passa um carro, você entra numa loja, ela está tocando. Chega um momento que aquela música, ela impregna, né? Você pode ter certeza que aquilo é fruto de defensivo químico, que eu chamo de jabá. Aquilo não é natural. O natural é a diversidade. E na diversidade, que é o que eu estou dizendo aqui, existe uma produção musical hoje que trabalha com a diversidade e que estimula a diversidade, que é a produção cultural independente. É essa produção que não utiliza jabá. Eu chamo isso de música orgânica. Eu, inclusive, acredito que essa produção musical orgânica, ela deveria ser mais valorizada e talvez até custar mais caro do que essa música inorgânica. Assim como os produtos, que são os produtos que a gente paga mais caro por eles, porque a gente sabe que eles fazem mais bem para a saúde, são melhores. Até do ponto de vista da saúde mesmo, essa música de consumo rápido, muito dessa produção musical da grande indústria hoje, muitas vezes é uma música algorítmica. Ela foi feita a partir de um determinado beat. Por exemplo, tem uma música que ficou muito conhecida recentemente, que eu não me lembro o nome dela, mas fizeram dissecaram a música e encontraram o gen dela numa música do ABBA dos anos 70. O cara pegou o mesmo beat, uma música que fez muito sucesso, pegou a progressão harmônica, embaralhou ela e lançou como uma música nova. As pessoas tinham aquela memória afetiva da música que eles já conheciam, e aí aquela música parece familiar. E na verdade aquela música foi construída, ela não foi composta. Na verdade, hoje a gente já tem máquinas que produzem isso. Inclusive tem aquele computador lá, aquele cluster de computadores em Málaga, que é o IAMUS, que compôs uma sinfonia e foi executada pela orquestra, pela Filarmônica de Londres. Vocês já ouviram? Chama IAMUS. É um supercomputador que compõe a partir de um sistema inédito, diferente dos antigos computadores que compunham a partir da obra de compositores. Então, um computador estudava as obras do Bach, por exemplo, e compunha uma obra como se fosse Bach. Esse IAMUS, ele compõe a partir de células independentes. Ele trabalha com todo o histórico da música produzida, da música de concerto, e ele compõe a partir disso uma nova obra que não tem necessariamente relação com nenhum outro compositor. Eu ouvi, é meio frio assim, mas é uma obra, eu acho que talvez até por ter sido executada por uma orquestra de humanos, ela soe mais palatável, assim, ela é menos fria.
mas foi composta por um computador. Agora, muito do que a gente ouve de sucessos hoje foi programado. É tanto que as plataformas musicais hoje, elas têm playlists de ambientação sonora. Lembra aquele que eu falei de... ficou muito fácil, muito banal? Hoje, você não para ouvir música. A maior parte das pessoas ouve música enquanto está realizando outras tarefas cotidianas. O que há 100 anos atrás era completamente impensável. Você está ali lavando roupa enquanto a orquestra está tocando para você, não existe essa possibilidade, né? Hoje, as playlists nas plataformas musicais, elas são playlists de ambientação sonora. É playlist de happy hour, é playlist de exercício físico, para academia, playlist de festa, aí ela tem um beat acelerado, playlist para dormir, playlist para acalmar, playlist de meditação. É ambientação, é pano de fundo, enquanto você exerce outras atividades. Essa lógica é uma lógica um tanto quanto perversa para quem está produzindo uma música que está pedindo uma atenção, não é uma atenção dispersa. Não é para você entrar em estado alfa, é para você fruir aquilo. Isso tem muito a ver também, ultimamente, com a lógica dos grandes espetáculos, que na verdade não são espetáculos para fruição musical. Os grandes espetáculos hoje são espetáculos para catarse coletiva. Eu, por exemplo, eu não vou mais em espetáculos grandes. O último que eu fui, eu vi o artista desse tamanho, e aí eu assisti ele no telão. O som era muito ruim, tinha que pegar fila, tive que brigar com a flanelinha, peguei trânsito. Eu falei, velho, se for para ver no telão, eu assisto na minha casa, com qualidade muito melhor, confortável. É verdade, um grande show, inclusive, você não percebe as sutilezas do som. Tem várias coisas ali que vão passar batido. Você vai ouvir o grave da bateria, do bumbo, do baixo, a distorção da guitarra, e todas as outras sutilezas foram embora. Então tem um determinado limite, talvez 2, 3 mil pessoas. Aí a gente volta lá na Grécia Antiga. Quem já foi num teatro grego, no centro do teatro, se você emitir um som, a pessoa que está na última fileira ouve. Porque era uma acústica toda preparada para receber 3 mil pessoas que assistiam ali às peças que eram encenadas. Quando a gente começa a amplificar o som a partir dos anos 60, vocês podem ver que os primeiros vídeos de fenômenos, o primeiro grande fenômeno musical de massas, que é os Beatles, as primeiras apresentações deles nos anos 60, era um som que era uma porcaria. Umas caixas de som, aquela gritaria, e aquele som que parecia uma caixa de abelha, né? A partir dos anos 60 a gente vai melhorando a qualidade dos equipamentos, e hoje a gente consegue amplificar um estádio inteiro para 100 mil pessoas. Agora, aquilo é uma catarse coletiva. Quando eu era jovem, eu ia com os meus amigos, a gente ia e gostava e curtia. Mas hoje isso não faz muito sentido, pelo menos para quem gosta de música. Aí eu faço uma pergunta, geralmente para os músicos, quando eu dou uma oficina, esse curso de gestão, de carreira, quando eu apresento no Sebrae, é uma semana de curso, porque cada dia a gente trabalha com um módulo específico. Aqui eu estou dando uma pincelada rápida, apesar de não ser pintor, só para a gente ter uma ideia geral desse universo e, enfim, trocar uma bola também aqui com vocês. Mas uma pergunta que eu faço, no início do curso, eu peço para todo mundo escrever para mim qual que é a sua opção. Se você, durante um ano, tivesse a opção de fazer um show para 25 mil pessoas, ou fazer 50 shows para 500 pessoas, o que você prefere? E por quê? Não, a água ficou quente. Tem mais. Essa
pergunta é fundamental hoje para quem está começando uma carreira musical. E eu vou explicar por quê. Quando você faz um show para 50 mil pessoas, e geralmente, por incrível que pareça, até muito pouco tempo, essa era a resposta imediata da maior parte das pessoas, porque ela vai atingir imediatamente esse público dos 25 mil, porque se você faz 50 shows para 500, muito obrigado, para 500 pessoas, quanto que dá? 10 mil dólares. Boa conta. Mas 50 shows para 500 pessoas, você vai chegar nos 25 também. Só que você vai chegar nos 25 aos poucos. Agora pensa bem, se você faz o show para 25 mil pessoas, muito provavelmente aquele público ali não foi para te ver. Você entrou na grade de um festival grande, tem um grande artista que é o que atrai o público. Talvez na hora do seu show, que não é o show principal, as pessoas nem estão no palco, elas estão comendo, estão namorando, estão fazendo outra coisa. Pode ser que eventualmente você consiga capturar uma parte daquele público, mas muito provavelmente, grande parte daquele público, no dia seguinte não vai nem lembrar o nome do seu trabalho musical. Não vai te procurar nas redes, enfim. Agora, se você faz um show para 500 pessoas, primeiro que você tem sustentabilidade, você tem um trabalho todo, durante um ano você vai fazer 50 shows em pequenos teatros. Você tem uma atenção muito maior do que um grande show. Você consegue apresentar detalhes do trabalho que num grande palco você não consegue apresentar. E você consegue estabelecer uma relação direta com o público, que num grande show você não vai conseguir estabelecer. Isso é que eu chamo de sustentabilidade. E a gente precisa também entender que aquele modelo de celebridade, de que artista é celebridade, é um grande equívoco. É uma grande ilusão que inclusive gerou frustração numa geração inteira, ou em mais de uma. Até os anos 90, esse era o modelo. Agora, olha que coisa interessante. Recentemente eu acompanhei esse fenômeno aí do surgimento, da retomada da carreira da Sandy Júnior, da dupla, né? A Sandy Júnior. E olha que coisa curiosa que aconteceu. Nos anos 90, eles começaram a vender muitos discos, né? E teve um momento que eles bateram a meta de 1 milhão de discos. E aí, quando chegaram na meta de 1 milhão de discos, falaram, vamos dobrar a meta. 2 milhões de discos. Só que para você vender 2 milhões de discos, eles faziam um investimento, vamos fazer uma comparação, de R$1 milhão. Né? Aí, eles projetaram, então o próximo vai dobrar a meta, 2 milhões. R$1 milhão, então, em jabá. Rádio, TV, formadores de opinião, bateu a meta, 2 milhões. 4 milhões, então 4 milhões. Para vender 4 milhões, o investimento vai ser de R$2 milhões. 2 milhões de reais para bater a meta dos 4 milhões. Opa, bateu a meta dos 4 milhões. Então vamos para quanto? 8, progressão aritmética. 8 milhões. Só que aí chega num limite que as pessoas não aguentam mais. Você tem que enfiar o disco pela goela. O Sandy Júnior chegou um momento que nas gôndolas do supermercado você recebia de troco no estacionamento um disco dele. Por quê? Porque os caras dobraram a meta, mas era uma meta surreal, era uma meta impossível. Porque a gente tem um limite físico. E o nosso ouvido tem um limite também. Aí, eles dobraram a meta para 8 milhões e, ao invés de 8 milhões, eles venderam só 5. O que já é um absurdo. Mas, 5 milhões para eles significava prejuízo. Entenderam? Porque o investimento era para 8. Eles não atingiram a meta. Aí vocês veem como que esse mercado é maluco. Ele é insustentável. E imagine se eles tivessem alcançado 8, eles iam para 10, para 12, para 16.
Ia chegar um momento que você ia sair chutando disco na rua, porque ia sobrar dinheiro, sair distribuindo. Chega um momento que é inviável. E naquele momento, houve essa passagem, que é o quê? Até os anos 90, você precisava de um grande parque industrial para produzir um disco. Você precisava ter um estúdio grande, com equipamentos caros. Você montar um estúdio até os anos 90 no Brasil, por exemplo, você ia gastar hoje, no mínimo, 300 mil reais. Um microfone Neumann condensador, que é um padrão na indústria fonográfica hoje, custa 5 mil dólares, 20 mil reais. Aí você precisava de um condensador, pelo menos um ou dois, precisava de compressores, precisava de gravador, uma mesa boa, a sala tratada. Você precisava de ali 200, 300 mil reais para montar um estúdio para fazer frente ao modelo que a indústria estabeleceu. E aí, a partir dos anos 90, aconteceram dois fatores que são interessantes. Que é, em primeiro lugar, o barateamento da tecnologia, a digitalização dessa tecnologia analógica. Essa tecnologia analógica passou a ser uma tecnologia digital. Isso começa com a transformação, um modelo, um símbolo disso são os primeiros amplificadores transistorizados. Quem trabalha com válvula sabe a diferença que é. Inclusive, a válvula tem uma qualidade sonora muito maior, mas a válvula é muito cara e é muito difícil de lidar com ela. Só de você carregar um amplificador valvulado daqui para ali, a válvula pode sair do lugar, ela pode queimar, pode dar pau. O transistor não, ele é muito mais prático, tem um som mais quadrado. Vocês sabem que a válvula faz um som redondo e o transistor, ele simula a onda com aqueles quadradinhos, né? Então, quanto mais quadradinhos, mais preciso o som. Mas aquele som nunca vai ser redondo. Ele pode soar redondo, mas ele não é redondo. A válvula é redonda. Mas, enfim, é muito mais barato e facilitou a vida de todo mundo, né? Essa digitalização. A partir de 95 para os anos 2000, era possível já se montar um estúdio caseiro com 10 mil reais. Ou seja, você saía daquele modelo lá de 200 mil reais para 10 mil reais, com um computador, uma placa de som, fazia interface, um microfone razoável, que não precisava mais ser um condensador, porque você podia usar uns plugins e uns efeitos para simular um amplificador clássico e um microfone Neumann, por exemplo. Você simulava ali dentro do seu computador e você gravava. Ainda não tinha a qualidade que você tinha na indústria, mas você já chegava perto. Você chegava muito perto. E várias experiências foram feitas assim. Inclusive, nesse momento, começou-se a valorizar o que a gente chama de low profile, que é um som tosco, intencional. É aquele som que você sabe que ele soa como um radinho de pilha. Às vezes ele foi gravado com a melhor qualidade, mas o cara dá uma estragada nele. Porque tem gente que gosta desse som estragado. E aí começou-se uma nova indústria ali, competindo com o modelo da indústria fonográfica. Nesse momento, começa o MP3, que é o compartilhamento de arquivos. Quem começou aí a lidar com isso nos anos 90, lembra do Napster, que era um site de compartilhamento P2P, de ponta a ponta, que você compartilhava músicas. Às vezes ficava dias baixando os discos. Alguém aqui já deve ter feito isso, esse tipo de compartilhamento no Emule. A gente ficava baixando os discos e vinham os arquivos compactados em MP3. Aquilo foi o início da derrocada do modelo da indústria fonográfica que vinha desde os anos 20. Lembra que eu falei lá da gravação pelo telefone, das gravações da Casa Edison? Esse modelo começou a cair ali em meados dos anos 90.
E as pessoas começaram a produzir freneticamente nesse modelo, computador, placa de som, como interface, microfone, muitas vezes num estúdio improvisado, às vezes dentro do próprio quarto. O moleque ia ali, fazia e processava esses sons e lançava os discos. Naquele momento a internet ainda era muito lenta, né? Aquele sonzinho que dava da conexão, e aí ficava, às vezes não dava certo, às vezes a conexão interrompia. Hoje ainda é uma bosta também, mas naquela época era muito... os nossos filhos nem imaginam como que era aquele processo, assim, né? Hoje eles já estão... 15 minutos? Nossa, eu nem comecei ainda. É porque hoje eu resolvi fazer um pouco mais técnico, como eram professores. Ontem foi um pouco mais lúdico, toquei um pouco de violão, de viola, falei um pouco. Vamos atalhar aqui então. Nesse momento, foi o momento que eu comecei a produzir, que várias pessoas da minha geração começaram a produzir também. Eu lancei alguns trabalhos que foram discos lançados dentro desse mesmo modelo, que foi esse modelo de gravar de forma independente, de lançar de forma independente e de veicular esse trabalho nas redes. Todos os meus discos, desde o primeiro, eu disponibilizei para download. Isso era uma grande questão na indústria fonográfica, que tem a ver com uma questão que é um capítulo à parte, que dá um dia inteiro de debate, que é a questão dos direitos autorais, né? A gente teve uma briga muito grande com o ECAD para a nova lei que regulamenta o direito autoral no Brasil. Essa regulamentação do direito autoral é uma questão que vem desde os anos 40, porque vocês sabem que o Brasil segue uma legislação de direito autoral que ela determina o direito de autor e o direito conexo. E esse direito tem um escritório central de arrecadação, que é o ECAD, que está ligado às entidades arrecadadoras, que recolhem tudo que é executado nas rádios ou é executado ao vivo, gera direito autoral. Teoricamente, todos os autores deveriam receber, não só os autores como os intérpretes e os músicos que participavam, né? Infelizmente, o que a gente vê é que esse sistema não funciona completamente. Todo dia, as minhas listas de e-mails, vocês devem receber também, um músico que tocou com todo mundo e a família está pedindo recurso, ajuda para pagar o tratamento dele. Às vezes um músico que tocou nos discos mais clássicos da música brasileira, ele não recebe nada de direito autoral. O cara tocou em Garota de Ipanema, que foi uma gravação que circulou o mundo todo. Ele teria direito a receber 1/6 do direito conexo daquela canção. Ele não recebe nada. E muitas vezes morre na miséria, né? Ou morre numa casa de acolhimento, enfim. A minha experiência, por exemplo, eu tenho algumas canções gravadas, tenho umas 100 e poucas canções gravadas por vários intérpretes. Dessas 100 e poucas, uma meia dúzia foi gravada fora do país. Eu recebo mais direito autoral dessas que foram gravadas fora do país do que das quase 100 que foram gravadas aqui. Para vocês verem a diferença de seriedade no processo de verificação do que toca e do que deixa de tocar nas rádios. Porque o nosso sistema de verificação é por amostragem. Aí eles pegam 1 hora da programação de uma rádio comercial. Aí lembra que eu falei lá do Top 40? Então, as músicas que não entram naquela 1 hora de amostragem não recebem nada. E as músicas que entram ali foram as que pagaram para tocar. Então é um sistema que se retroalimenta. Entenderam? Porque eles vão receber o dinheiro pela execução que foi paga. É uma forma de fazer com que esse dinheiro volte para eles. É um sistema que a gente batalhou muito. O ECAD, inclusive, na CPI do ECAD, que aconteceu no Congresso em 2012, 2013 e 2014,
o ECAD foi condenado, foi considerado uma entidade que cometeu vários crimes, vários funcionários do ECAD cometeram alguns crimes, e as entidades também, vários diretores de entidades foram condenados por formação de quadrilha, desvio de dinheiro. É uma coisa impressionante o que acontece ali dentro. Até hoje a gente não sabe, porque uma música entra lá, ela fica durante 5 anos acumulando os recursos que entram. Quando a pessoa não se inscreve numa entidade arrecadadora, essa música gera um montante que depois de 5 anos é diluído no todo. Aí descobriu-se, por exemplo, que quando essa música estava chegando perto dos 5 anos, um funcionário ali de dentro, por exemplo, uma música chamada Cadeira Branca, aí essa música fez muito sucesso e gerou uma arrecadação. E aí ninguém apareceu para reivindicar a autoria dessa música. Aí um funcionário lá de dentro cadastrava uma música chamada Cadeira Branca. E aí ele recebia o direito autoral daquela música que tinha sido acumulada ali, e o autor não ficava nem sabendo disso. Isso aconteceu muitas vezes, e na CPI esse processo todo foi desvelado. Mas enfim, como a gente tem pouco tempo aqui agora, eu vou só dar uma passada aqui rápido um exemplo desse trabalho que surgiu a partir dos anos 90, com essa mudança de paradigma, essa mudança do modelo da indústria fonográfica, que é esse trabalho que eu lancei aqui em 2015, que se chama Cavalo Motor, e é um trabalho que, de alguma forma, eu tentei condensar alguns desses conceitos que eu falei, dessa nova forma de trabalhar com música a partir dos anos 90. Quer dizer, foi um disco independente, que eu fiz sem a pressão da indústria, sem o jabá, portanto é um disco de música orgânica, nesse sentido conceitual que eu estou dando para a música orgânica. E quando eu fui produzir esse disco, eu fiquei pensando exatamente naquela pergunta que eu fiz no início. Por que eu vou lançar mais um disco? Mais um produto? Mais um lixo no mundo que está cheio de produtos descartáveis e de plástico. Isso é plástico e papel, no final das contas, né? O que importa é o conteúdo que está aqui, mas como que eu vou transformar esse conteúdo em alguma coisa que seja relevante para as pessoas? Nesse momento, esse foi meu 4º disco. Eu já vinha de uma experiência de 3 trabalhos e cada um apontava para um lado. E eu resolvi fazer uma pesquisa e um mergulho no universo que para mim me pareceu que estava mais próximo da minha música. A minha família é do Piauí e eu fui criado no interior de Minas. Quando eu comecei a tocar, isso eu acho que todo mundo que lida com música deve ter passado por esse questionamento em algum momento. Quando eu comecei a tocar, eu me dei conta que eu não sabia exatamente qual que era o meu estilo de música. Acho que até hoje eu não sei. Mas naquele momento me pareceu uma questão pertinente descobrir qual que era a minha identidade musical. Quando eu comecei a fazer os meus primeiros shows, as pessoas diziam que a minha música era muito nordestina. Eu cresci com a referência da família do meu pai, com essa influência grande da música nordestina. Luiz Gonzaga, Repente, Embolada, os Trava-Línguas, essa tradição musical muito forte no país. Mas quando eu comecei a viajar e tocar no Nordeste, e as pessoas diziam, a sua música é muito mineira. Aí eu falei, diacho, agora danoso, porque onde que eu estou? Esse não lugar, esse fora do lugar, né? E aí eu resolvi retomar uma leitura. Eu já tinha lido na adolescência um livro que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Como eu disse para vocês, eu comecei na literatura e dali eu comecei a leitura do Grande Sertão e cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer a viagem pelo Grande Sertão.
porque o sertão que a gente associa muito ao Nordeste, na verdade ele começa em Minas, ou ele termina em Minas. Então, para dar sentido para o trabalho que eu vinha gravar, que eu ia produzir, que eu ia fazer, para o disco, eu achei que eu precisava fazer uma expedição. E aí eu planejei essa expedição a partir de um roteiro que eu consegui levantar no livro. Eu levantei os topônimos no livro, os lugares que eu encontrei no romance, no Grande Sertão, que existiam de fato na literatura. E resolvi gravar paisagens sonoras que eu queria utilizar no livro, que eu queria utilizar no disco. E essas paisagens sonoras e esses lugares seriam o ponto de partida para gravar o disco. E daí eu tracei esse roteiro a partir dos trajetos de um dos personagens do livro. Não sei quem leu o livro aqui, O Grande Sertão Veredas. Alguém já leu? Quem não leu, eu vou dar alguns spoilers aqui. Sinto muito, mas o bom da boa literatura é que o spoiler não faz a menor diferença. O que é importante é a forma como ele escreveu aquilo, como aconteceu aquilo. O Riobaldo, ele percorre o sertão durante mais de 30 anos. E eu comecei a fazer o roteiro percorrendo os caminhos dele de forma linear, porque o livro ele é escrito de forma não linear. E aí eu comecei a buscar o trajeto dele. Ele ia de uma cidade para outra, aí pulava 100 páginas, aí ele retomava aquele caminho, e eu fui fazendo esse roteiro, saí de... Eu peguei cidades, vilas, fazendas, lisos, rasos, coisas, e eu usava um cubo dínamo, que é isso daqui, que gera energia a partir da pedalada, com aquele regulador de tensão. A partir de 5 km por hora, eu gerava 1 ampere, 5 volts, e eu carregava uma bateria de 9 volts, e essa bateria me dava autonomia para 4 horas de carregamento dos equipamentos eletrônicos. Eu levava um computador, um laptop para fazer anotações, GPS, máquina fotográfica, gravador e só. E a lanterna, o farol da bicicleta. E dali eu fiz essa viagem, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes dela agora, porque senão daria uma outra palestra, mas foi uma viagem que eu recolhi esse material e processei ele no disco. Eu uso essas paisagens sonoras, muitas vezes, elas entram como música eletroacústica no disco. Elas entram como uma camada sonora. O disco ele foi pensado como 3 camadas superpostas. A primeira camada, que são as músicas que eu toco com a banda. Uma segunda camada, que são os arranjos que eu pedi para alguns arranjadores. Um arranjo de cordas, um arranjo de metais, de madeira. E aí é a segunda camada. E essa terceira camada, que é a camada das paisagens sonoras. Então, eu chegava num determinado lugar, abria o microfone, ou eu gravava uma procissão, uma ladainha, ou gravava uma senhora, uma benzedeira, ou gravava uma entrevista com um vaqueiro, ou simplesmente eu chegava no cerradão e abria o microfone e gravava aquela paisagem ali, aquela paisagem sonora naquele momento. E isso tudo está no disco e acabou criando um conceito no disco. A viagem durou 3 meses e meio. Eu encontrei muitas pessoas, fiz muitas fotos. Temos 5 minutos. Fiz muitas amizades durante esse trajeto. Tenho voltado muito, inclusive, nessa região. E esse disco acabou que ele gerou essa viagem esclareceu para mim alguns conceitos que eu intuía, mas que eu não tinha certeza. Por exemplo, depois de pedalar muitos dias no Cerrado, eu comecei a perceber que o ambiente ele determina muito da música que se faz em determinada região. Para mim, o Cerrado, claro que é uma generalização,
mas o Cerrado, ele induz a uma música introspectiva, uma introspecção. Vários dias no Cerrado, com aquela paisagem, as planícies amplas, elas sugerem melodias com uma amplitude grande. Aquela música que a gente identifica como, que o mundo inteiro identifica como uma música mineira, né? As paisagens amplas, mas tem umas árvores retorcidas, que para mim representam os acordes da escola harmônica mineira, que são essas árvores retorcidas que aparecem uma vez ou outra, que tem uma ligação profunda com a terra, porque o Cerrado é uma floresta invertida. Uma árvore do Cerrado, ela tem 3 ou 4 vezes o comprimento dela para baixo. Então pensa numa floresta invertida. Ali para baixo tem muito mais massa, mais volume de raízes do que de tronco. E aí eu comecei a perceber que tem uma região em Minas que é a transição do Cerrado para a Caatinga, que aqui é lá na divisa com a Bahia, chegando no Rio Carinhanha, ali em cima. O Montes Claros está para cá. Aqui é depois de Januária. A partir de Januária começa o que eles chamam de carrasco. O carrasco é a simbiose do Cerrado com a Caatinga. E é uma região muito seca, mas ainda tem água. A vegetação não está completamente ressecada, ela está um pouco amarelada. É uma vegetação que mistura muito frutos do Cerrado e da Caatinga. E eu comecei a perceber que a Caatinga, ela induz uma música também que tem muito a ver com o que a gente entende por música nordestina. Não tem como você andar na Caatinga. Caatinga é tupi e significa floresta branca. É uma forma de se proteger do sol, a floresta branca. E não tem como andar na Caatinga sem fazer ritmo. Você sai pisando nos galhos e aquilo já é ritmo, aquilo já sugere um ritmo. Então, para mim, essa oposição entre a música introspectiva do Cerrado e a música extrovertida da Caatinga está no carrasco, nessa simbiose dos dois biomas. E ali, para mim, foi onde eu encontrei a metáfora da minha música, que era exatamente o encontro desses dois biomas, do Cerrado com a Caatinga. Ali é onde abre o disco. O meu disco abre com uma gravação que eu fiz na região de transição entre esses dois biomas. E dali uma faixa vai entrando na outra a partir desse processamento das paisagens sonoras que a gente fez, dos sons que eu gravei durante a viagem. E aí, enfim, teria várias outras coisas que eu podia... Aqui foram os equipamentos que eu usei durante a viagem, os pontos que eu passei, que eram importantes no livro também, que eu faço essa referência nas canções. Aqui é o encontro do São Francisco com o Rio de Janeiro, por exemplo. Esse é o ponto onde Reobaldo encontra Diadorim, quando eles são crianças, pela primeira vez. E aí eu fui passando nesses lugares e mapeando e registrando esses pontos. Acabou virando uma exposição fotográfica também. Eu fiz essa exposição no Museu Guimarães Rosa, ficou por 1 ano lá, mas eu levei essas fotos também para o foyer do teatro. Então, no dia de lançamento do disco, a gente montou na porta do teatro esse é o carrasco. A gente montou na porta do teatro, essa é uma benzedeira de travessão de São Francisco, Carinhanha, na divisa de Minas com a Bahia, de um lado é Minas, do outro é Bahia, a bicicleta aqui no fim da viagem. A gente montou a exposição na porta do teatro, criou uma ambientação sonora dentro do teatro com as paisagens sonoras, então quando a pessoa entrava ali, ela já estava entrando na imersão do disco também, e a gente conseguiu criar um ambiente imersivo, que eu acho que é o que a gente está propondo com a música, que a pessoa saia de onde ela está, ela entre em um outro universo.
ela entra em outro ambiente, né? A gente botou um bicicletário também. Quem ia de bicicleta para o show entrava de graça. Quem não fosse de bicicleta tinha que pagar ingresso, que era uma forma de estimular também que as pessoas entrassem na ideia do disco. Enfim, a ideia foi criar uma narrativa para o disco, para que ele fizesse sentido para as pessoas, para além de ser mais um disco. Criar um gancho ali, para as pessoas se identificarem, para as pessoas perceberem que tinha alguma coisa diferente. No lançamento do disco para a imprensa, ao invés de mandar o disco, nós fizemos essa caixa, e essa caixa aqui, ela vinha com um disco, o mapa que a gente mandou do trajeto que tinha sido feito, fizemos uns postais com as fotos, e nós conseguimos tinha o release explicando, e nós conseguimos um patrocínio da Natura, através da lei estadual, que aí é um outro capítulo do curso, que é leis de incentivo, fundos e como se aplica nesses editais para realizar os produtos culturais. E aí a Natura pegou esse projeto da caixa, a gente fez 200 caixas, e botou um produto dela aqui dentro, que era um sabonete de Buriti, que era recolhido nessa região. O pessoal da cooperativa de extrativistas do Cerrado, então eles botaram um produto que casava completamente com o conceito do disco também. Então acabou virando um brinde, e era uma forma de chegar lá. Um jornalista da imprensa recebe 300 discos por mês. Então ele chegava numa caixa dessa daqui, e aí pelo menos instigava a curiosidade dele. E a gente conseguiu uma repercussão grande na imprensa com esse material, conseguimos matéria nos principais jornais, revistas, Carta Capital, Veja, Isto É, Folha de São Paulo, porque a gente conseguiu criar uma narrativa. E tudo com música orgânica, sem jabá, né? A gente conseguiu fazer tudo de uma forma bastante caseira, vamos dizer assim, né? Como os pequenos agricultores fazem, sem defensivos químicos. Mas enfim, a gente está finalizando aqui, eu vou ter que encerrar. Eu acho que não dá tempo nem de tocar alguma coisa aqui. Tá? Bom, então eu vou fazer aqui uma canção. Ó. Posso fazer. O setor artístico-cultural está sendo perseguido, é uma espécie de macartismo, né? Como se a gente não fosse trabalhador e não trabalhasse talvez até mais do que as pessoas que estão lá. Não sei se vocês sabem que a cultura gera no país mais emprego do que a indústria automobilística. E a indústria automobilística tem subvenção, investimento do governo, na forma de isenção de imposto, da ordem de 10%. A cultura nunca passou de 0,5% de investimento. A gente nunca chegou a 0,5% na política de investimento público. A gente tem países como a França e a Alemanha que investem 20% do orçamento em cultura. A gente está em torno de 0,3% em caindo. Deixa eu ver se... Ali. Começou a chegar. Vou fazer uma canção aqui que tem um pouco a ver com essa ideia de identidade musical. Tá estranho o som desse violão, né? Sou
árabe caboclo, minha avó pegaram laço contra o pacto, caduco do ar, corando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, 7-1 eu acho é pouco, dou um knock, fim de aço. Vim cantar no coco, na cabeça do compasso, contra o tempo no catoco, faço caldo do bagaço. Entro nesse jogo, meto pé, enfio o braço, que eu nunca neguei fogo mesmo quando era cabaço. O árabe caboclo, minha avó pegaram laço contra o pacto, caduco do ar, esse é o refrão, todo mundo. Sou árabe, caboclo, minha avó pegando laço contra o pacto caduco do ar, corando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, 7-1 eu acho pouco, dou um novo fim de aço. Casco duro, carne de pescoço, esconjuro, nesga de remorso. Desse fruto eu chupo até o caroço, lambendo o preço, mas não chuto pau, cachorro morto. Ou um curdo, tetro absorto, entrei em surto, vivo luto, faço o que eu posso, fundo falso, esse poço, nada é fácil, vida é susto, do tucano, desse osso, sugo hábil, muito gosto. Sou árabe, caboclo, minha avó pega todo mundo. Tá bonito. Everybody. Sou árabe, caboclo, minha avó pega no laço, contra o pacto caduco do ar, corando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, 7-1 eu acho pouco, dou um novo fim de aço. Cabeça do compasso, contra tempo, nunca tô faço caldo do bagaço. E entro nesse jogo, muito bem, enfio o braço, que eu nunca neguei fogo mesmo quando era acabado. O árabe caboclo, minha avó pegando o laço, contra o pacto caduco do ar, corando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, 7-1 eu acho pouco, dou um novo fim de aço. Valeu, obrigado. Bom, queria agradecer o Rubem aqui, o Rubem, dizer que foi um prazer estar aqui em Uberlândia. Essa cidade é sempre impressionante chegar aqui, descobrir no meio do Cerrado, uma cidade que floresceu quase que isolada de tudo, e talvez por isso seja uma cidade tão autônoma, né, que tem uma cultura tão forte, tão representativa. Para a gente é sempre uma referência de uma cidade muito vigorosa, que tem um orgulho muito grande da sua cultura. Tem vários amigos aqui e é sempre um prazer vir para cá, porque sempre estimula a continuar a fazer as coisas. Eu venho a Uberlândia já há uns 20 anos. Não sei se vocês alguém já conhecia alguma coisa do meu trabalho, mas eu tive aqui algumas vezes naquele festival que acontecia na praça. O Jambolada eu já vi, mas tinha um Arte na Praça que o Lud Lawrence fazia, que era um projeto da universidade também. Vim outras vezes também em outros debates. Estive aqui eu acho que no primeiro seminário de cultura, e é sempre muito impressionante, muito vigoroso ver o pessoal daqui produzindo, criando. Eu fiz uma trilha para o Grupo Pontapé de teatro também, e eu acabei passando uma temporada aqui. E queria agradecer muito a presença de todo mundo, a paciência de vocês. Foi uma palestra um pouco corrida, assim, que eu tentei condensar muitas coisas que, na verdade, eu precisava de mais tempo para desenvolver, e queria também ter dialogado mais, responder mais perguntas, mas acabou que o tempo era esse mesmo. Eu tinha pensado, quando me convidaram, que seriam 2 dias para a mesma turma. Aí daria para a gente discorrer mais, mas na verdade ontem foi uma turma e hoje foi outra. Então, o que era para ser em 6 horas, eu tive que reduzir para 3 horas. Mas é isso, espero que tenha ficado alguma coisa. Quem quiser continuar essa conversa, me procure nas redes sociais. Eu estou aí no Facebook, Instagram, tem meu site também, makelk.com.br, e outras plataformas que ainda vão surgir, eu vou estar lá também. Espero que a gente se encontre por aí. Queria agradecer muito, muito obrigado, até a próxima. Eu ainda gosto de discos, a galera mais nova não curte mais disco. Eu não gosto das plataformas que você não sabe quem que é o autor, você não vê a ficha técnica, você não tem letra, não tem nada. Aí quem quiser, tem alguns discos ainda, eu tenho poucos aqui agora, mas quem tiver interessado tem uma meia dúzia de discos aqui, é só me procurar que aí a gente faz um negócio aí. Mas também está disponível no meu site para baixar, com encarte, com tudo lá, ou nessas plataformas digitais aí, Spotify, Deezer e outras coisas. Isso aí, valeu.